Então, inicialmente, queria dar uma boa noite a todos aí, sejam bem-vindos aí, agradecer o convite da SBCCV para moderar esse webinar, um assunto bastante atual, que é o tratamento cirúrgico da fibrilação atrial, suas indicações, técnicas, resultados, que nós vamos ter dois grandes experts aqui abordando esse tema. Gostaria de apresentar, que vai estar moderando aqui comigo, a doutora Magali Arraes, né? Essa colega aqui, apresentar o currículo deles para vocês, para que a gente ganhe tempo ao final para ter uma ampla discussão a respeito desse tema, né? Doutora Magali, ela é doutora em cirurgia cardiovascular, cirurgiã do HCO de São Paulo e membro do Centro de Intervenções em Doenças Estruturais do Coração. Doutor Francisco Costa, doutor em clínica cirúrgica, diretor médico do Banco de Válvulas Humanas, da PUC do Paraná, chefe do Serviço de Cirurgia Cardíaca do INC, em Curitiba. E o professor Javier Maldonado, o nosso convidado estrangeiro de Bogotá, na Colômbia, chefe da cirurgia cardiovascular na Clínica Universitária Colômbia e no Hospital Universitário Fundação Santa Fé de Bogotá. Então, nós vamos estar discutindo aqui sobre o tratamento cirúrgico da fibrilação atrial, importante porque tem importância no impacto, na sobrevida, na redução de AVC, e tudo isso certamente vai ser muito bem abordado pelos nossos palestrantes. Queria lembrar aos senhores, à medida que forem tendo dúvidas e perguntas a fazer, utilizar o chat para fazer as perguntas, que nós estaremos fazendo esses questionamentos ao final de ambas as apresentações. Então, eu passo imediatamente à doutora Magali, que vai fazer a apresentação dos palestrantes de hoje à noite. Magali. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui nesse webinar com meu amigo Fernando Moraes e meus amigos também Francisco Diniz e Javier Maldonado, para conversar sobre esse tema atual e tão interessante. A gente vai começar com duas enquetes. Sandra, por favor, a primeira enquete, respondam a essa enquete, que no final isso vai fazer parte do debate. Então, é um questionamento: pacientes que você opera portadores de FA com outras enfermidades, qual o percentual que realiza a abordagem cirúrgica da FA? Usa fontes de energia? Letra A, aproximadamente 100% não usa fonte de energia. Letra B, aproximadamente 100% usa fonte de energia. Letra C, 50% a 90% não usa fonte de energia. D, 50% a 90% usa fonte de energia. E, abaixo de 50%, com ou sem fonte de energia. F, não faz. Respondam aí, por favor. 15 segundos e a gente muda para a próxima pergunta. No final, a gente vê os resultados. A próxima pergunta, isso. Dentre as várias fontes de energia utilizadas para a ablação cirúrgica da FA, a mais eficiente é a radiofrequência, B, micro-ondas, C, crioablação, D, bisturi elétrico. 15 segundos para a resposta. Já deu tempo de todo mundo responder. Ao final, a gente vê essas respostas e podemos iniciar o debate. Vamos partir agora para as apresentações. Primeiro, 15 minutos para o doutor Francisco Costa, que vai falar sobre a ablação da FA, indicações e resultados. Na sequência, o doutor Javier Maldonado, mais 15 minutos para falar sobre a técnica do MACE 4, diferenciais no procedimento e nos resultados em relação ao MACE 3. Por favor, 15 minutos para cada um. Vão colocando as perguntas no chat, que ao final a gente discute. Ok, então, na verdade, eu estou super animado com esse simpósio, porque eu acho que talvez, a nível Brasil, a gente possa progredir nisso, que, como vocês vão ver, os números que a gente está apresentando, no Brasil, a gente provavelmente na América do Sul, nós estamos muito atrás do que já está sendo feito hoje nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, a gente vai tentar dar uma visão geral
sobre a operação de Cox-Maze 4 e o que está sendo feito para a fibrilação atrial no momento. Isso é uma compilação de várias apresentações e artigos que a gente andou pesquisando. A primeira coisa importante é que existem a ablação concomitante que a gente faz cirurgicamente, existem vários subgrupos de pacientes mitrais, aórticos, coronários, e o que a gente vê, isso são dados americanos, né? Aqui esses números são pífios, mas o que a gente vê é que normalmente o cirurgião está aplicando mais ablação em cirurgias concomitantes da válvula mitral, seja a válvula mitral isoladamente ou válvula mitral com coronária. Ou seja, quando você abriu o átrio esquerdo, já existe uma facilidade maior para o cirurgião fazer. Porém, se nós olharmos o número de casos de coronária que são operados e que têm fibrilação atrial é muito maior em termos absolutos do que cirurgia da válvula mitral. E quando nós olhamos apenas a cirurgia de coronária, apenas 26% dos pacientes que vão para a cirurgia de coronária e têm FA fazem ablação concomitante. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, a ablação da FA ainda não é uma coisa totalmente aceita e difundida. E se nós olharmos esses números para o Medicare, que seria como se fosse o SUS brasileiro, esses números caem ainda mais, e vocês vejam que em cirurgias que não são da válvula mitral, apenas 16% dos pacientes que vão para a cirurgia cardíaca aberta vão para uma ablação concomitante de fibrilação atrial. Ou seja, mesmo lá tem muito o que evoluir. Talvez exista uma resposta para isso. Isso são vários centros que reportaram seus resultados de eficiência da ablação da fibrilação atrial, e vocês vejam que varia desde 100% de efetividade reportada até 33%. Ou seja, a cirurgia de fibrilação atrial, como nós vamos ver, ela é feita de forma muito heterogênea, com linhas de incisão diferentes, com técnicas diferentes, com energias diferentes, e isso leva a essa heterogeneidade de resultados e, consequentemente, muitos cirurgiões acabam se desanimando com resultados reportados que não são assim tão satisfatórios. Isso é uma coisa boa para quem está comercializando material de fibrilação atrial. Foi feita uma entrevista com os cirurgiões americanos para saber quais são as barreiras que ainda existem para você não fazer a ablação da fibrilação atrial. Quase metade lá nos Estados Unidos diz que não tem barreira, mas vejam que uma proporção próximo de 40% acham que a cirurgia acaba ficando muito longa, adiciona muito tempo de clampeio, e muitos dizem que os pacientes que eles operam são pacientes de alto risco e justificam isso, de que a cirurgia deve ser mais rápida e que não se justifica o uso da ablação, entre outros fatores. E aqui vem quais são as necessidades educacionais que esses cirurgiões querem, para ver se conseguem se convencer e que isso deve ser feito. Então, são através de vídeos, visitas nos sites onde se faz fibrilação atrial, proctors e assim por diante. Ou seja, tem muita coisa que a gente pode fazer, na verdade, para aumentar e difundir a técnica de fazer a fibrilação atrial. Bom, a fibrilação atrial, como todo mundo conhece, todo mundo sabe, era o Cox-Maze 1, era feito com corte e costura, que realmente era uma cirurgia longa. Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas dessas cirurgias, e vou contar que, volta e meia, são cirurgias realmente que até assustavam para se realizar. E aí vieram as diversas fontes de energias, foram várias fontes de energias que apareceram, vários tipos de catéteres e vários tipos de eletrodos, porém, muitos vieram, poucas ficaram. Hoje, o que sobrou do ponto de vista de radiofrequência é o AtriCure e a Medtronic com o CardioBlate, e aqui está a forma com que a radiofrequência atua na fibrilação atrial, ou seja, é uma caneta bipolar. No caso da Medtronic, são 2 eletrodos, um em cima e um embaixo, e a corrente sai de ambas
os polos simultaneamente, e aqui a AtriCure, que tem um mecanismo um pouquinho diferente, mas também esse calor é gerado, no caso da AtriCure, uma vez de cada um, os dois polos não funcionam simultaneamente. Então, aparentemente, as duas têm mecanismos semelhantes. O importante, quando você está fazendo a fibrilação atrial, até o técnico que está na sala, ele grava, eu peço, por exemplo, para gravar toda a curva de condutância, e você tem que ter uma curva como está demonstrado no gráfico A, e não no gráfico B, onde você não consegue que a lesão seja realmente transmural. Quer dizer, você tem que ter certeza de que a tua ablação vai ser transmural e repetir ela pelo menos 3 a 4 vezes no mesmo lugar para que você garanta a transmuralidade. E a crioablação, que existem os catéteres antigos da AtriCure, que eram não flexíveis e mais curtos, e agora o novo catéter da AtriCure, flexível e mais longo, que facilita muito, especialmente quando você vai fazer cirurgias minimamente invasivas e vai fazer tudo por dentro do átrio. A crioablação, de forma diferente da radiofrequência, ela faz lesão pelo congelamento, e com baixas temperaturas, você tem que atingir pelo menos menos 30 graus, idealmente menos 30 graus no tecido, não no catéter propriamente dito. E a crioablação, aparentemente, ela tem um remodelamento e uma fibrose atrial mais efetiva do que a radiofrequência, e ela, dessa maneira, ela é menos dependente da espessura, porque a gente sabe que o átrio tem, dependendo da região do átrio onde você está fazendo, ele é mais fino ou mais grosso, e existem alguns pontos, isso eu já insisti com os meus colegas, não tem como você fazer uma cirurgia de Cox-Maze 4 completa sem ter a crioablação feita no istmo da mitral e no istmo da tricúspide em um ou em 2 pontos. Quer dizer, sem isso, você pelo menos vai ficar com uma chance aí de 10% de ter um flutter atrial ao final. Quer dizer, a crioablação é super importante. A crioablação, ela faz uma necrose e ela gera uma apoptose, e isso é importante entender, porque você tem uma apoptose imediata e você tem uma apoptose tardia. Então, quando você faz uma crioablação, essas linhas que vão acabar sendo transmurais, elas não são transmurais de imediato, por isso que muitos pacientes podem ter como complicação no pós-operatório imediato de uma cirurgia de fibrilação atrial, mas isso eventualmente vai acabar sendo revertido com o tempo, quando todo o remodelamento atrial acontecer. Esse catéter deve ser aplicado com uma técnica correta, você não deve ter sangue entre o átrio e o catéter, você não deve ter dobraduras, isso parece simples de falar, mas na hora de fazer, muitas vezes isso não é tão simples, dependendo da anatomia atrial, e essa ablação deve ser feita pelo menos por 2 minutos ou 3 minutos até em paredes atriais mais espessas. Então, isso é uma base das fontes de energia que a gente tem hoje para tratar a fibrilação atrial. Quais são as recomendações para a gente tratar a fibrilação atrial? A única que é classe 1 é que o paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca e tem fibrilação atrial associada, é que você deve discutir com o paciente, discutir com o clínico se você vai fazer, se o paciente deve ser submetido a isso ou não, e se o paciente está consentindo com que você faça a fibrilação atrial. Como classe 2A, a ablação simultânea da fibrilação atrial, ela está indicada para reduzir os sintomas e diminuir a incidência de arritmia no pós-operatório. Ela não é ainda classe 2A para diminuir a mortalidade, seja a mortalidade imediata ou seja a mortalidade tardia. E isso, talvez baseado nos resultados que todo mundo, se você juntar todos os resultados num pool, como os resultados ainda não são muito parelhos, não existe ainda em meta-análises uma certeza muito grande de que você realmente diminui a mortalidade, com um nível de evidência muito baixo para a mortalidade, tanto imediata como tardia. Porém, já com um nível de evidência melhor, com uma qualidade pelo menos moderada, a gente sabe que realmente, para diminuir a arritmia e para diminuir os sintomas, a ablação realmente é bastante eficiente. Porém,
quando a gente vê os reports de centros que realmente se dedicam à fibrilação atrial, já existe, são os resultados do Dr. Damiano, que é o seguidor do Dr. Cox, mostrando de que, no longo prazo, a fibrilação atrial bem tratada melhora, não acrescenta mortalidade imediata e tem um impacto significativo na mortalidade tardia por evitar, por ter melhor função ventricular, por evitar AVC, por evitar mortes de complicações da fibrilação atrial. E esses não são resultados só do Dr. Damiano, existem outros grupos, Dr. McCarthy, Dr. Lee, que também têm demonstrado que, ao passar dos 5 a 10 anos, os resultados dos doentes que tiveram ablação, a sobrevida é superior dos pacientes que continuaram com fibrilação atrial na sua cirurgia. Entretanto, para você ter esses resultados, a gente tem que lembrar isso, que foi demonstrado. Não existe... a cirurgia de Cox está baseada em duas coisas. Ela tem que ser completa. Todas as linhas têm que ser feitas. Qualquer cirurgia reduzida não é um Cox-Maze 4. E as lesões, todas elas têm que ser transmurais. E, para isso, há necessidade, muitas vezes, de você ter a combinação de radiofrequência com crioablação, para que você realmente possa atingir os melhores resultados tardios e o retorno da cirurgia, do ritmo de fibrilação, do ritmo sinusal. O doutor Damiano, ele mostra que existem, se você não consegue ainda fazer uma cirurgia de Cox-Maze 4, existem pelo menos duas bases que são as mais importantes ao se realizar algum tratamento para a fibrilação atrial. A primeira delas é isolar todo a porção posterior do ato esquerdo, ou seja, você tem que fazer o isolamento das veias pulmonares com o box lesion. Essa região é muito arritmogênica e já está mais do que demonstrado na experiência da eletrofisiologia, ou mesmo para nós, cirurgiões, quando a gente faz só o isolamento das veias pulmonares, que a recidiva ou a não eficiência do tratamento e a persistência da fibrilação atrial é muito grande. E segundo, além do box lesion, que é o mínimo que se pode fazer para um doente que vai ser tratado de fibrilação atrial, é você, nas cirurgias de ablação, você associar a ressecção da auriculeta esquerda, que também tem focos que mantém a fibrilação atrial, e já está mais do que demonstrado do que nos pacientes que têm FA, você isolar a auriculeta esquerda, de preferência ou por secção e fechamento, ou então por um clipe, você diminui e muito a incidência de AVC, né, no pós-operatório tardio. Então, essas são as duas coisas, as mínimas coisas que podem fazer. E o Dr. Cox, o Dr. Damiano, ele diz, olha, é melhor fazer Cox-Maze 4 em praticamente todo mundo. Isso é discutível. Aqui está um trabalho do grupo do Dr. McCarthy mostrando que, se você fizer o Cox apenas do lado esquerdo, completo, com todas as linhas, incluindo a crioablação, tem 70%. Então, ou seja, é uma cirurgia mais simples, mas com uma boa efetividade. Então, existem... ele diz, o cirurgião pode pensar, vou fazer o Maze só do lado esquerdo, ou vou fazer biatrial, vou usar crio, ou vou usar radiofrequência, mas, enfim, se você tem um paciente mitral e você faz o lado esquerdo, e se o lado direito não for dilatado, se você não tem sintoma de flutter, e a duração da fibrilação atrial não for muito longa, talvez você fazendo só o lado esquerdo já seja o suficiente de uma cirurgia mais simples. Quando que você deveria fazer evitar de fazer uma ablação do lado direito? Algumas vezes ela é perigosa. Então, pacientes velhos ou pacientes que têm disfunção renal ou reoperações, eventualmente você evita de fazer o lado direito. E algumas vezes ela talvez seja não necessária, quando você tem pacientes com fibrilação atrial paroxística e o átrio direito é normal e a válvula tricúspide também não tem vazamento. Então, esses doentes, eventualmente, não precisam fazer, e se precisar, se por acaso houver uma fibrilação, um flutter no pós-operatório de origem do lado direito, isso pode ser relativamente tratado de forma fácil,
no laboratório de eletrofisiologia. E quando que você não deve fazer a ablação? Quando você tem cirurgias mais complexas, de reoperações, terceira ou quartas reoperações, ou eventualmente em cirurgias de coronárias com enxertos patentes, ou eventualmente em casos onde a duração é muito longa, o paciente é muito velho, ou tem átrios calcificados, como, por exemplo, na doença reumática, que é comum no nosso meio. De qualquer forma, o Dr. McCarthy ele teve uma apresentação que foi bem interessante. Se você selecionar só os melhores candidatos, você vai ter uma efetividade maior. Porém, se você aplicar para todo mundo, mesmo que você não tenha a maior das efetividades, você vai estar tratando de forma efetiva mais pacientes. Ou seja, vamos fazer a matemática. Se você tratar 1.000 pacientes de fibrilação atrial e tiver 75% de sucesso, você vai ter tratado adequadamente 743 pacientes. Se você selecionar só os casos bons, você pegou metade deles e tiver 85% de sucesso, você vai ter sucesso em 425, mas é muito menos do que os 743. Ou seja, você deixou de tratar 318 pacientes nessa conta. Então, é um estímulo para que você, mesmo que você não consiga sucesso absoluto em todos os seus pacientes, você deve tentar, porque você acaba, digamos, tendo um benefício bom com pouco benefício. E o Dr. Niv Ad, ele até disse, eu vou tentar mudar a forma de se encarar. Antigamente, a gente olhava as variáveis de fibrilação atrial e os fatores preditores de mau resultado como sendo fibrilação atrial permanente de longa duração, com átrio esquerdo grande com idade. Esses doentes eram, no início, eles eram relativamente contraindicados para fazer a ablação. Hoje em dia, se sabe que, uma vez que a ablação seja bem feita, o fator mais importante preditor de recorrência é fibrilação atrial com um período permanente, com mais de 10 anos de evolução. Então, o novo paradigma seja, o cirurgião tem que ter uma expertise para fazer o procedimento da forma correta, a duração ainda é importante, e a ablação, a tecnologia de ablação com crio ou com radiofrequência deve ser muito bem aplicada nos casos individualmente. Aqui, então, eu vou passar um pouquinho para a auriculeta. Quando que você deve tirar a auriculeta, Júlio? Então, em pacientes que têm fibrilação atrial, existe uma indicação 2A para você cortar a auriculeta, mesmo que você não faça ablação, tire a auriculeta que você já vai evitar tromboembolismo no pós-operatório tardio, em pacientes que têm fibrilação atrial. Ou pacientes que estão indo para uma ablação concomitante, também a retirada da auriculeta faz parte do COX-MACE 4 da sua forma integral. E aqui, então, é o resumo de como fazer, digamos, como indicar a ablação com a ligadura da auriculeta esquerda. Quando você tira a auriculeta esquerda, esse é o estudo Laus, não estou falando agora só de ablação, só o fato de retirar a auriculeta em pacientes que têm fibrilação atrial, você diminui a incidência de stroke de forma importante. Porém, não adianta tirar a auriculeta em pacientes que têm ritmo sinusal. Isso era uma coisa debatida, alguns diziam, bom, você já está lá fazendo uma cirurgia mitral, uma cirurgia aórtica, não custa nada ir lá e tirar a auriculeta. Não há vantagem nenhuma de se tirar, nem em termos de quantidade de AVC pós-operatório, como também em pacientes que não têm fibrilação atrial, não adianta você tirar a auriculeta, não há nenhum efeito sobre a mortalidade tardia. Pelo contrário, trabalhos mais recentes, e vários autores, isso até num simpósio recente que teve de fibrilação atrial, mostrou de que você retirar a auriculeta esquerda em pacientes que têm ritmo sinusal, você aumenta de forma, o dobro, você aumenta de forma significativa a ocorrência de fibrilação atrial de pós-operatório, que não é tão benigna como a gente eventualmente possa pensar. Como é que o pessoal fazia a ligadura da auriculeta esquerda? Por dentro, fecha, duplo chuleio. Todo mundo dizia, na minha mão, não falha. Os maiores experts mostraram que falha. E existem várias, aqui tem um gráfico mostrando as várias formas de você fechar a auriculeta por fora, por dentro, com sutura. A maioria falha. Então, a única forma cirúrgica de você conseguir é você cortar a auriculeta bem rente e fechar com duplo chuleio e ter bastante cuidado,
porque isso pode sangrar e pode levar a problemas sérios no pós-operatório. Mas fechar por dentro é uma ilusão de que você vai ter resultados consistentemente bons, porque você tem um nível de recanalização próximo de entre 30% e 50%, e isso é pior do que deixar a auriculeta aberta. Então, aí vem a presença do clipe, que é uma coisa que está sendo bastante utilizada lá, aparentemente aqui, e isso é uma tecnologia bastante cara, mas que facilita bastante para você poder ter uma oclusão mais significativa e com menos riscos. Mesmo com o clipe, a gente tem que ter cuidado, existem várias anatomias diferentes, com lobos extras na auriculeta, com um buraquinho um pouquinho maior ou com um pouquinho menor. Então, você tem que conhecer toda essa anatomia para saber aplicar esse clipe de uma forma importante, e mesmo com o clipe você pode ter um toco ainda residual, se você não for profundo junto realmente ali, e se for profundo demais, você pode causar um kink na circunflexa. Então, tem que ter cuidado ao se fazer também o clipe, mas ele aparentemente é de grande utilidade e simplifica bastante um passo que cirurgicamente é perigoso. Aqui estão rapidamente os resultados que em cirurgia mitral associada, quando você faz o Cox-Maze 4 bem feito, hoje até 10 anos de evolução, o Dr. Damiano tem demonstrado resultados de efetividade de aproximadamente 80% a 85% de livres de fibrilação atrial, o que encoraja bastante a gente fazer isso realmente cada vez com maior frequência. E só para terminar, lembrar um dos subgrupos de pacientes que têm fibrilação atrial, que é a fibrilação atrial isolada, sem cardiopatia estrutural. Se nós olharmos qual é a real efetividade do isolamento das veias pulmonares por catéter de uma ablação apenas, passados 3, 4 anos, 50% pelo menos volta a ter ritmo de fibrilação atrial e precisa de segunda ou terceira ablação. Esses doentes têm sido muito pouco encaminhados para a gente. Eu acho que a gente é um campo que a gente deve realmente batalhar para ter isso, pelo menos em pacientes com ablação por catéter que falharam. E aí vem os resultados do Dr. Damiano em pacientes que têm fibrilação atrial isolada, com 7 anos após a operação, 88% livres de fibrilação atrial, e sendo que 20% precisa de droga antiarrítmica, mas, porém, em manutenção de ritmo sinusal, resultados que são definitivamente muito maiores, muito melhores do que quando você faz só isolamento ou quando é tratado por catéter. Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem que realmente procurar. E vão ter pacientes que agora apresentam fibrilação atrial e insuficiência mitral e insuficiência tricúspide atriogênica, que é um outro campo que nós também temos que começar a evoluir nisso. Então, basicamente, essa o que a gente tentou demonstrar foi um overview de aonde o americano está, aonde o europeu está e para onde a gente tem muito trabalho para chegar lá, mas aí o doutor Javier vai nos mostrar como que se faz essa cirurgia e depois nós podemos entrar no debate. Muito obrigado a todos. Javier, pode dar continuidade, por favor? Obrigado. Então, o primeiro que tem que fazer é agradecer à sociedade, a Magali, o Fernando, o Chicão, ter me convidado para falar deste tema que eu gosto muito e tem, desde que formei no INCOR com o professor Adib, começado a tentar ajeitar um pouquinho mais que o que nós fazíamos lá no INCOR naquele tempo. E, o segundo é que eu quero apresentar desculpas pelo meu portunhol. Eu formei lá um pouquinho mais, quase 30 anos atrás, e ainda não tenho conseguido falar muito bem, e porém a minha computadora não dá também para escrever muito bem o português, mas eu acho que vou conseguir tentar passar a ideia. O primeiro é só deixar claro que na apresentação do SPE do 2017, a cirurgia concomitante da fibrilação atrial é uma classe 1 associada
ao mitral. É uma classe 1 associada a revasque, a troca aórtica e aos procedimentos combinados. Não afeta a mortalidade operatória, é um nível 1, e não afeta a morbididade após a cirurgia. Isto é publicado por Badwar, em 2017, 5 anos atrás, e no AATS, eles concordam que com a mitral é um nível 1, quando é associada, quando qualquer das outras revasque e troca aórtica combinados também é um nível 1, eles acham que melhora a mortalidade operatória, é um nível 1, não afeta a morbilidade no pós-operatório, eles acham que é uma classe 2, diminui o risco perioperatório do ECV, em nível 2, e melhora a qualidade de vida numa classe 2, mas diminui também o risco do ECV ou acidente transitório ao longo prazo. Esta é a base com que eu consegui aprovar a introdução do mês 4 nos 2 hospitais em que eu trabalho e com os pagadores deles. Os pontos-chave da indicação são que a ablação é eficaz no controle do ritmo, na prevenção do ECV e a liberdade da anticoagulação. Estes 3 são pontos muito importantes para os doentes, muito importantes para os cardiologistas e ainda mais importantes para os pagadores quando vocês falam do custo do procedimento e você quer levar esse custo ao longo prazo. Agora, melhora a sobrevivência e, porém, os doentes vão ficar melhor com a melhor qualidade de vida. E o último, que a ablação é segura. As diferenças, então, com o mês 3 é que tem melhor resultado, porcentagem de retorno ao ritmo sinusal um pouquinho mais alto. As razões é que a transmolaridade até o anel tricúspide mitral é bem melhor do que as pinças com a radiofrequência. Eles controlam o fluxo perimitral totalmente. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente estas 2 razões. Melhora o controle da atividade sinusal fisiológica do átrio direito, e eu também vou explicar isso um pouquinho melhor. Tem muito menor bloqueio AV, e porém a incidência de implante de marca-passo é menor, e tem menor arritmia pós-cirúrgica do que o mês 3. Então, o primeiro é que precisa entender um pouquinho o complexo atrial direito. Então, vocês todos sabem da presença do nodo sinusal anatômico, mas precisa também entender que o átrio direito na parede livre tem um complexo do marca-passo atrial. E esse que está dirigido entre os 60 e 100 batimentos por minuto fica nos 2/3, digamos, perto da veia cava superior, e a bradicardia, menos de 60 batimentos por minuto, fica no terço inferior, perto da veia cava inferior. E a taquicardia fica lá acima, perto da veia cava superior. Isso que é muito importante para as incisões que vão ficar no átrio direito. Isso aqui vocês sabem muito bem, não vou parar aí. E a primeira diferença entre o mês 3 é que o mês 3 precisava de uma lesão atrial que chegava até o seio coronariano. Tinha milhares de doentes, muito baixo bloqueio AV,
mas o mês 4 não tem essa lesão septal e, porém, a incidência de arritmias do complexo atrial e do átrio direito no pós-operatório são bem menores do que o mês 3. Agora, a outra diferença é que o istmo atrial esquerdo, que vocês sabem, fica na parede posterior do átrio esquerdo, embaixo das veias pulmonares e perto do seio coronariano. Todo este sítio aqui é o istmo atrial esquerdo. Ele tem uma conductância para o flúter perimitral por 2 lugares. Um é o atrial do miocárdio e tem mais um segundo que vai pelo seio coronariano, por fora do átrio esquerdo. Quando você vai fazer o mês esquerdo completo, precisa tratar a condução que vai pelo átrio e a condução que vai pelo seio coronariano. Então, você precisa bloquear os dois. Se você faz uma incisão no endocárdio do átrio esquerdo, vai controlar este aqui, mas vai ficar com o seio. Então, precisa também controlar o seio. E a forma de fazer os dois é botar uma crioablação no seio coronariano acima do lugar onde fez a ablação no endocárdio do átrio esquerdo. Aí fica bloqueio total do flúter perimitral. Se você faz a ablação num lugar diferente do que fez a ablação no endocárdio, a condução pode voltar, dar a volta por lado da ablação do seio e depois por baixo da ablação que fez no endocárdio. Então, precisa fazer as duas no mesmo lugar. Isso é explicado um pouquinho mais aqui. Então, você se faz a linha no endocárdio e não faz o seio coronariano, vai ficar com condução do flúter pelo seio coronariano. Então, a linha mitral não é suficiente. Precisa fazer as duas no mesmo lugar para bloquear as duas fontes de flúter perimitral. Então, precisa a linha e precisa a lesão do seio no mesmo lugar. Tem uma outra coisa que o Chico falou, e que nos gatilhos da fibrilação atrial paroxística aislada, 90% deles ficam por dentro do átrio esquerdo e das veias pulmonares. Por isso, se você faz o box lesion, o 90% dos gatilhos vão ficar controlados. Mas tem gatilhos que vão estar na auriculeta esquerda e tem gatilhos que vão ficar por fora da auriculeta no átrio direito. Mas na fibrilação paroxística concomitante a lesões cardíacas, a mitral, ou a troca aórtica, ou procedimentos concomitantes, só 70% dos gatilhos ficam dentro do box lesion. O 30% deles ficam por fora, e aí tem alguns que ficam no átrio esquerdo, alguns outros na auriculeta esquerda, mas um pouco mais estão no átrio direito. Então, é por isso que o mês 4 é muito importante. Fazer completo. O primeiro é que precisa dividir o ligamento de Marshall e depois aqui dividir o ligamento de Marshall, que fica entre a veia pulmonar superior esquerda e a artéria pulmonar, e depois rodear as veias esquerdas, fazer a ablação, desse jeito aqui. Eu faço 6 ablações aí com o AtriCure, depois tira um pedacinho da auriculeta esquerda e bota uma perna da radiofrequência por dentro e uma outra perna por fora, faz 3 ablações
e uma ligando a auriculeta esquerda com ablação ao redor das veias pulmonares, desse jeito aqui, uma perna dentro do átrio, uma outra perna por fora, faz a ablação, depois marca com azul de metileno entre a última marginal e a descendente posterior, nesse lugar aqui, e aí que vai fazer a ablação com o cryoplate no seguinte passo. Depois faz a exclusão da auriculeta esquerda, eu sempre boto a triclip, desse jeito aí. Depois faz rodeio as veias direitas e após uma extensa dissecção do sulco do Watterson, rodeio as duas. E boto a pinça do mesmo jeito, fazendo 6 ablações nas veias pulmonares direitas, mas olha aqui como a pinça fica no átrio esquerdo, bem longe da emergência das veias pulmonares no átrio. Depois disso, abre o átrio esquerdo, e eu resumo até aqui. Então, tem a auriculeta ligada, tem as veias esquerdas, as veias direitas aqui, a válvula mitral lá, aqui está a válvula mitral, as esquerdas, a auriculeta ligada já com a triclip, e tem no lado direito. E isso que você tem feito até agora. O isolamento das esquerdas, o isolamento das direitas e o isolamento da auriculeta até a veia pulmonar superior esquerda. Aí, você faz a lesão do teto, desse jeito aqui, mais 6 vezes. E depois, a de andar, o floor lesion, mais umas 6 vezes, e aí fica o box lesion completada. Depois, se lembra que tem que fazer as duas, e primeiro faz o ice ball, e aí bota um pouquinho de azul de metileno, desse jeito aqui, no lugar exato onde marcou quando estava fazendo aquela do lado esquerdo. Aí fica a bola de gelo, o ice ball, bota uma marca com azul de metileno, nesse lugar, desse jeito aqui. E depois faz a linha endocárdica do vértice da triotomia, passando pela marca de azul de metileno, que fica no ice ball. Então, fica a ablação do seio coronariano pelo epicárdio e a ponta entrando no anel da mitral. Então, bota a ponta no anel da mitral, aqui está a marca de azul de metileno, e o vértice da atriotomia está aqui, aí apoia e faz a ablação da linha mitral, e fica desse jeito aqui, tudo congelado mesmo. Depois faz o lado direito. Então, só para lembrar, o marca-passo que eu já tinha falado para vocês. Então, faz a primeira incisão no meio das duas aqui. Aí, fica o átrio aberto. Depois, bota a crio, desde o vértice da atriotomia direita e a ponta entrando lá, bem no anel da tricúspide, desse jeito aí. Então, tem o anel da tricúspide aqui, tem o Swan-Ganz, o vértice da triotomia aqui. E faz a ablação desse jeito e fica desse jeito aqui.
E após, eu faço, no mesmo tempo, enquanto estou fazendo a crio aqui, faço a radiofrequência até chegar bem na cava superior, bem medial. Aqui, como é o lado direito, faço só 3 ablações, depois na veia cava inferior, desse jeito aqui. E depois, na auriculeta direita, mais bem perto do surco atrioventricular, não boto no meio da parede livre do átrio direito, porque aí pode encrencar e interferir no marcapasso atrial direito. Aí que termina, então, a ablação. Como o Chico falou, tem o AtriClip, que eu estou usando desde 2016, só para você dar uma olhada, quando está botando aqui, o AtriClip, a auriculeta fica preta depois de sair de bomba, de tirar o doente de SEC, fica preta porque tem sangue que fica lá no fundo e ela coagula bem na hora. Então, só para apresentar uns numerinhos, eu tenho feito um pouco mais de 80 mês 4 até o momento. Esse foi um trabalho que apresentei o ano passado e tinha mais de 200 feitos de outro jeito, mês 3, isolamento das veias pulmonares, só do átrio esquerdo, e os grupos ficam bem similares em idade, o gênero, a incidência de diabetes, hipertensão, a fração de ejecção é muito similar, o Euroscore também, mas a distância fica bem similar das duas. Agora, o mês 4 tem um pouquinho mais de cirurgia concomitante misturada. Então, tem mitral com tricúspide, tem aórtica com tricúspide, tem revasque com mitral, um pouquinho mais do que as outras ablações. Agora, com as complicações, o bloqueio AB, o mês 4, foi significativamente menor que com as outras ablações. A incidência foi 6% contra 18%. Agora, as outras, a REOP por sangrado, a incidência de insuficiência renal, pneumonia, ventilação prolongada, foram bem similares às duas, mas o bloqueio foi bem menor. Agora, a sobrevivência aos 2 anos tem ficado, após a saída hospitalar, quem sai do hospital fica vivo. Agora, a mortalidade que nós temos é alta, porque muitos desses doentes estamos operando em falência cardíaca avançada. São doentes que não conseguem se operar ou ser transplantados, então estamos levando para a cirurgia como última opção. Agora, o ritmo sinusal, olha, todos os doentes têm saído em ritmo sinusal, tem uma caída depois dos 3 ou 4 meses, e isso aqui é que eu acho que estão tirando os antiarrítmicos antes do que deveriam estar fazendo, e o segmento, nós temos introduzido a crioablação no 2017, então ainda não tem muito segmento, mas o segmento dos pouquinhos doentes tem mais de 75% dos doentes em ritmo sinusal, que eu acho que é um resultado muito bom. Então, só agradecer mais uma vez, vou parar de compartilhar e acho que dá para ficar com uma boa discussão. Com certeza, Maldonado, muito obrigada. Sandra, a última enquete, a última pergunta. O tratamento cirúrgico da fibrilação atrial por ablação associada ao reparo ou troca da válvula mitral aumenta a expectativa de vida dos pacientes? A. Só se fizer a ligadura da aurícula esquerda. B. Sempre e tem nível de evidência, né, de indicação 1A. C. Com a simples ablação ao redor das veias pulmonares. D. Só na troca da válvula mitral.
15 segundos para a resposta. Ok, 15 segundos. Obrigada. Sandra, vamos soltar as respostas, que já é uma maneira da gente já começar a nossa discussão. Estão todos aí, Fernando, Rafael e Francisco? Vamos ver. Ok. A primeira pergunta. Olha aí, Francisco, Maldonado e Fernando. Tratamento cirúrgico da fibrilação atrial associado ao reparo ou troca da válvula mitral aumenta a expectativa de vida dos nossos pacientes. Então, em primeiro lugar, com 61%, sempre, e tem nível de indicação 1A. Vamos para a próxima, Sandra. Dentre as várias fontes de energia utilizadas para a ablação cirúrgica da FA, a mais eficiente é a 50% para crioablação e, em segundo lugar, a radiofrequência, 42%. Mas eu chamo a atenção aqui que tem uns 2% que acham que o mais eficiente é o bisturi elétrico. Acho que a gente pode discutir isso depois. A próxima, Sandra. Pacientes que você opera portadores de fibrilação atrial com outras enfermidades. Qual o percentual que realiza abordagem cirúrgica da FA? Usa fonte de energia? Vejam que tem um percentual grande, 42%, que não faz nada. Isso é uma realidade atual. Acho que a gente poderia, inclusive, começar a discutir por esse ponto aí. Porque se você tem a fibrilação atrial, aí não foi especificado, mas a fibrilação atrial com mitral, com doença mitral, tem nível de evidência 1A, e aí não está especificado. Você pode ter mitral, aórtico, coronariano, o Maldonado acabou de mostrar isso, e 42% das pessoas ainda não fazem nada para esses pacientes. 26% fazem abaixo de 50%, 13% entre 50% e 90% não usando fonte de energia, quer dizer, fazendo corte de sutura ou isolamento de veias pulmonares, entre 50% e 90% usando fonte de energia, 11%, um número muito pequeno daqueles que fazem, aproximadamente em todos os pacientes, mas menor número usando fonte de energia, o maior número não usando fonte de energia. 5% sem fonte de energia e 3% usando fonte de energia. Obrigada, Sandra. Fernando, quer fazer algum comentário sobre isso? Quero um comentário a respeito sobre isso, é um aspecto importante. Aqui no nosso meio é um pouco difícil a gente fazer essa análise, porque o tratamento da FA, praticamente, ele fica limitado aos pacientes que têm da rede suplementar, né? Então, a gente não tem acesso ao tratamento cirúrgico no SUS, na verdade. Então, isso aí talvez seja um dos vieses importantes. Mas, mesmo assim, tem resultados assim do Medicare dos Estados Unidos, como o Chico mesmo comentou, o percentual é bem baixo também. Se eu não me engano, é menor, é inferior a 20% pacientes que têm fibrilação atrial, não é isso? Mesmo lá no Medicare, onde teoricamente todos teriam a facilidade da aplicabilidade desse método e as suas vantagens, como redução do AVC, impacto na sobrevida, na qualidade de vida, sobretudo, é um número ainda pequeno. Acho que muito trabalho ainda para ser feito, não é, Chico, Maldonado? A gente precisa, eu acho que, face aos grandes benefícios, como vocês têm mostrado aí, eu acho que a gente precisa realmente trabalhar muito forte aqui para diminuir esse baixo índice de tratamento do tratamento cirúrgico, utilizar o tratamento cirúrgico da fibrilação atrial nos nossos pacientes. Aí eu tenho uma pergunta para o Francisco e para o Maldonado. O que vocês sugerem que a gente poderia fazer para estimular e incentivar um aumento do número de procedimentos no tratamento da fibrilação atrial, já que a gente sabe que existem vantagens em realizar esse procedimento? Francisco e depois o Maldonado. Veja, isso é difícil e depende muito do teu estímulo individual.
eu sempre fui muito favorável. Quando não tinha nada aqui, a gente começou a fazer o corte e costura, que eu acho que para quem fez o corte e costura sabe o que é penoso. Agora, com a liberação das fontes de energia, eu acho que o caminho é, talvez, até via sociedade, a gente demonstrar esses resultados que são tão claros, para a gente poder realmente fazer isso de uma forma mais abrangente. Como o Fernando falou, se você pegar hoje no Brasil, isso está limitado fundamentalmente aos pacientes que têm planos de saúde. Quando você chega no SUS, você acaba não fazendo. E no SUS ainda vem os doentes mais graves, são os doentes reumáticos, que já têm ato esquerdo super grande, com muito tempo de fibrilação atrial. Então, a gente está deixando de tratar esses pacientes. Eu acho que só via a sociedade uma conscientização de um número maior de cirurgiões ou mostrando a experiência local para o governo é que a gente vai, eventualmente, conseguir progredir. Agora, como a gente estava falando no começo, América Latina, isso vai ser a passos bem curtos, mas eu acho que cabe a nós realmente forçar nesse sentido. Magali, tem algumas perguntas aqui do chat aí. Sim, deixa só o Maldonado dar a opinião dele, e depois a gente vai para o chat. Se a Magali me permite, eu vou mostrar uma coisa aqui na tela rapidinho. Assim, eu acho que tem doentes, agora que não consegui encontrar, só um minutinho. Tem tudo. Tem pessoal aí. Peraí. Agora encrencou. Estas que são as razões, e o Chico apresentou aí, por que os cirurgiões não estão fazendo mais ablações concomitantes? Acham que é muito complexo, que vai demorar na SEC, e não querem introduzir um risco associado à cirurgia primária que vai fazer, a troca valvar, a revasque. Então, todos estão muito preocupados porque está aumentando o risco do procedimento. O Chico já apresentou, eu apresentei, que isto aqui não é real. Isso não é certo. Bom, se demora, na minha experiência, por volta de uns 30, 35 minutos, fazer um mês 4 do jeito que apresentei vocês. Mas não é muito complexa, não. Precisa aprender, sim. Mas para os cirurgiões que fazem cirurgia de falência cardíaca ou transplante cardíaco, fazer isso não é muito difícil, não. E agora, tem também um ponto muito importante para o grupo que vai representar a traída dos aparelhos para o Brasil, que reporta que os resultados não são reproduzíveis na prática privada. Então, a sociedade precisa fazer uma muito boa educação dos cirurgiões. Então, eu acho, Magali, que a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que, primeiro, precisa muito mais educação. Cada cirurgião precisa se convencer que a melhor terapia para o doente é fazer os dois procedimentos. Uhum. A terceira eu concordo plenamente. Uma dica que eu passo para vocês é que, uma vez que o grupo cirúrgico se convença que é um bom procedimento, vocês precisam convencer o hospital e precisa convencer os pagadores. Se vocês não fazem essas duas etapas, não vão conseguir introduzir os aparelhos. Essa que é a minha dica. Eu concordo plenamente com você, Maldonado, e com o que o Fernando e o Francisco falaram também. O primeiro ponto é a educação. Então, é necessário ações como essa que está sendo realizada hoje aqui, desse webinar, para que as pessoas conheçam. Primeiro, saibam como fazer,
qual é o paciente que a gente indica, qual é a técnica utilizada, é a primeira coisa. Segundo, não são todas as instituições públicas no Brasil que não têm a chance de fazer. Existem, sim, instituições públicas que recebem subsídios de fundação e que têm acesso a essas tecnologias. Eu trabalho em uma delas. Então, tem instituições públicas, tem pacientes de SUS que são privilegiados, sim, com esse tipo de técnica. Que utilizar a fonte de energia reduz risco nesse paciente? Reduz. Reduz o tempo de procedimento, melhora a recuperação da contratilidade atrial no pós-operatório. Então, isso acresce, sim, um melhor resultado para esses pacientes no pós-operatório. Então, tem diferença entre você usar a fonte de energia e você fazer a técnica de corte e sutura tradicional, Cox-Maze tradicional. Mudar aqui, tem uma pergunta que dentro disso já, eu faço a primeira, o Fernando faz a segunda, tá, Fernando? Ok. Do Assad Sassini, que eu acho que ainda é lá do Espírito Santo. Ele está perguntando se existe alguma estratégia de mapeamento eletrofisiológico em sala antes de realizar o Maze. E aí eu complemento essa pergunta para os dois, para o Fernando e para o Maldonado, se eles fazem alguma confirmação ao final do procedimento, se aquelas linhas que foram feitas com fonte de energia, se elas são efetivamente transmurais e não estão permitindo a passagem do estímulo mais. Eu até vou entrar, então já vou me atravessar no Javier. Isso é muito discutível. O fato de você ter, eventualmente, mapeado um ou outro foco no ato direito, por exemplo, não significa forçosamente que você tenha que fazer a ablação, por exemplo, do lado direito e que você não vai ter sucesso, por exemplo, depois de uma cirurgia de mitral concomitante. Existem muitos pitfalls aí nessa história do mapeamento, que não é uma coisa assim, 100%, ó, tem um foco ali, você tem que fazer ali. Não, o mapeamento ele é discutível. Segundo, houve uma briga muito grande do nível A com o Damiano, porque o Damiano é um que diz que você sempre tem que testar, você isola as veias pulmonares e você faz pelo menos o exit block, você testa para ver se realmente elas estão bloqueadas ali. Mas o outro também diz que não. Então, isso é complicado numa situação onde você está, eventualmente, com o coração numa cardioplegia, e tem tantos outros fatores que você medir isso não vai mudar muito a tua estratégia. Eu acho que uma coisa importante que o Javier mencionou na apresentação dele, e isso também vem com a curva de aprendizado que a gente vai fazendo, é de você fazer pelo menos 5 ou 6 ablações no mesmo lugar, para você realmente garantir. Então, você vai lá, eu faço pelo menos 2 vezes com o clamp clampeado, sem mudar de lugar, e depois você pega e faz assim e assim, para você ter realmente aquela ablação super bem feita. E quando o átrio é mais espesso, quando você está usando a radiofrequência, você tem que fazer isso de uma forma repetida, 5, 6 vezes. A crio, aparentemente, é mais confiável, uma vez que você deu lá os seus 2 ou 3 minutos, com uma temperatura tecidual bastante boa. Mas eu acho que o mapeamento pré não há, no momento, um consenso de que isso ajude muito na tua tática de que você vai fazer durante a tua cirurgia. Então, Magali, eu concordo no mês 4. Eu não faço. Aliás, vários dos meus doentes que caíram mais uma vez em fibrilação atrial, eu enviei para os eletrofisiologistas, eles fizeram um mapeamento lá, e eu fiquei com eles, do lado deles, para dar uma olhada onde que o mês 4 estava falhando. Então, nos lugares em que eu fiz as 6 ablações, nunca falhou. Nenhuma recorreu por conta do box lesion. Tinha um que eu não tinha botado bem a ponta do cryoblade dentro do anel. Então, desse jeito aqui, não fica aqui, fica bem dentro mesmo, tá? Do anel mitral e do anel tricuspide.
Essa que foi a primeira. E a segunda, eles perto da crista terminalis, quando ela fica muito grossa, aí precisa fazer também várias. Essas foram as razões pelas que reapareceu a fibrilação atrial. Agora, tem alguns doentes que têm feito isolamento das veias esquerdas e direitas por mini toracotomia para fibrilação atrial paroxística. Aí eu faço a estimulação do plexo ganglionar, para ter certeza mesmo que bloqueou. Mas só naquela que é isolada pela mini toracotomia. E a razão é que o Chico falou. Tem a cardioplegia, o coração está frio, tem toda aquela coisa que não vai dar certo. Então, isso aí. E nesse caso aí, você faz a ablação epicárdica. Você usa a clamp bipolar e faz a ablação epicárdica, para poder ter o bloqueio do plexo ganglionar. Chico, você faz em fibrilação atrial isolada, cirurgia minimamente invasiva? Eu queria fazer, mas os eletrofisiologistas agora não prestigiam muito. Eu acho que esse é um dos fatores importantes que, inclusive, tem sido relatados, é talvez você aumentar o teu bom relacionamento com os eletrofisiologistas, porque eles dizem que fazem a ablação por catéter por motivos diferentes do que a gente faz de operação, mas eu acho que está ficando cada vez mais evidente de que você, tudo bem, você tem uma fibrilação atrial sem cardiopatia estrutural, vai lá, faz por catéter uma vez, ou faz 2 vezes, se quiser, mas, na sequência, eu acho que a cirurgia tem um papel para isso, num doente que realmente está sintomático e que tem indicação para ser realizado. E aí vem uma outra discussão, porque o Javier está falando em fazer coisas por minimamente invasivas e com ablações epicárdicas, e acabou de sair um editorial do Damiano, porque o NIV-AD, por exemplo, mostra que muitas dessas fibrilações atriais sem cardiopatia estrutural, que eles fazem off-pump, e que você não consegue ter a mesma efetividade do MACE 4 on-pump, com cardioplegia, fazendo todas as linhas que o Javier demonstrou. Então, eu particularmente tenho feito muito pouco, eu acho que foram 2 ou 3 casos de fibrilação atrial isolada, apenas isso, é uma vergonha, mas é apenas isso, mas a gente vai tentar realmente ter um relacionamento melhor para ver se essa indicação aumenta. E, pelo que eu entendo da literatura, eu realmente ficaria com o MACE 4 on-pump, que é a cirurgia mais efetiva que nós conhecemos. É que o Javier comentou a respeito da fibrilação atrial isolada paroxística. Não é isso, Javier, em que você faz esse clampeamento? Porque aí o foco seria, na maioria, nas veias pulmonares ou no apêndice auricular. Fernando, a próxima pergunta com você. Pois é, vamos mudar um pouquinho aqui. A doutora Diana Lamprea é uma clínica colombiana que trabalha aqui em Recife, então essa pergunta está dirigida para o compatriota dela aí, professor Maldonado. Ela pergunta, Maldonado, como é o seu protocolo de antiarrítmico antes da cirurgia, se faz, qual o antiarrítmico que utiliza e por quanto tempo mantém a anticoagulação após reverter para o ritmo sinusal? É uma pergunta muito boa, porque não tem guidelines nem concordância para isso aí. Acho que 1 mês atrás, ficamos numa reunião com a Magali, ela foi a convidada estrangeira para a sociedade colombiana, ficou exatamente o mesmo, só que 150, 180 graus, né? Do mesmo jeito. E o pessoal fez a mesma pergunta, não tem concordância, mas eu vou falar o que eu faço. Todos os doentes eu levo impregnados com amiodarona. Beta-bloqueio, todos. Estatinas, espironolactona, todos. E já tinha falado para vocês que tem muitos dos meus doentes ficam em falência cardíaca pré-operatória, então chegam também com furosemida. Então tem duplo diurético, tem beta-bloqueador e tem antiarrítmico.
eu levo eles sempre os 4. Agora, depois da cirurgia, eu deixo 6 meses anticoagulado com antiarrítmico. Depois, eu faço o holter aos 3 meses e aos 6 meses. Se o holter ficou em sinusal os 2, tiro anticoagulação e tiro antiarrítmico. Se o doente recai em fibrilação atrial, começo mais uma vez os antiarrítmicos e anticoagulação, mas aí que é um caminho para o pessoal da eletrofisiologia, e esses doentes que eles têm encontrado uns focos pequenininhos, eles fazem a ablação, todos esses doentes têm voltado para o ritmo sinusal. Maldonado, qual é a amiodarona que você usa? Novo anticoagulante oral ou varfarina? O que você usa? E aí depois o Francisco responde isso também. Olha, a indicação das guidelines é warfarina. Mas eu tenho que falar que tem mais óbitos pela warfarina que pela cirurgia. Então, estamos botando cada vez mais, estamos botando os novos DOACs no pós-operatório com prótese biológica. E então, os clínicos, assim no holter fiquem sinusal, eles ficam bem mais tranquilos botando DOAC, deixando o doente em DOAC o tempo todo. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema com isso. Hoje, ontem, infortunadamente, um dos nossos cardiologistas bateu o carro, teve um problema gravíssimo, o cara chegou com ECV, tinha uma fibrilação atrial não reconhecida. E ele fez o ECV no momento que estava dirigindo. Então, eu acho que o DOAC tem um futuro muito importante nessa patologia. Francisco, e você? Eu até vou revelar assim, um conflito de interesse. Eu tenho pavor de anticoagulante, tenho pavor de Marevan. Mas os guidelines mostram que você, depois de uma cirurgia de ablação, você deveria usar o Marevan pelo menos por 3 meses. Depois você eventualmente troca isso por um DOAC. E eu acho que existem outros fatores. Quer dizer, uma coisa, obviamente, é o doente estar em ritmo sinusal ou ritmo regular, mas a gente sempre gosta de ver também, por eco, se o doente tem uma onda A de contração atrial, porque muitas vezes o doente está num ritmo regular, eventualmente até com uma onda P, mas o átrio não tem nenhuma função contrátil. E isso leva a uma certa dúvida se você deve ou não deve tirar um anticoagulante, e eu acho que não existe uma resposta para isso. A gente tem tentado... Eu sou muito fã do Damiano, eu acho que ele é um cara que ele está assim, tão focado nessa cirurgia, e ele publicou um trabalho mostrando que mesmo nos doentes, independente do Schwartz score, o doente que está em ritmo regular sinusal, ele tirou o anticoagulante desses doentes após 6 meses, e a incidência de tromboembolismo tem sido realmente muito baixa. Eu acho que o que a gente quer realmente é isso, é você ter um doente com uma plastia mitral e sem anticoagulante. Então, a gente vai nesse sentido e observando a literatura para ver quando que você faz, quando que você não faz. Eu tenho uma pergunta para vocês, porque esse negócio do antiarrítmico, eu não gosto de fazer amiodarona em bolos, intraoperatoriamente ou logo depois da cirurgia, num doente que fez ablação, porque eles fazem taquicardia, fazem bradicardia. Bradicardia, e um ritmo juncional lento, ou então até mesmo propicia o bloqueio. Então, eu acho que isso é também outra coisa importante, de você já vir com o doente impregnado e depois só continuar depois. Mas eu não gosto de ficar fazendo amiodarona em bolo, nem intra, nem pós-operatoriamente imediato. Não sei se é a impressão de todos. Eu concordo, Chicão. Aliás, tem um trabalho que nós estamos fazendo que tem encontrado muita incidência de marca-paso definitivo
botado nesses doentes, e 2, 3 meses depois, o marca-passo tem ficado em zeros. E o que nós estamos vindo para trás é isso que você está falando, que o anestesista botou bolo de amiodarona, o intensivista lá na REC botou bolo de amiodarona, o cara ficou com uma bradicardia, não dá para ver se tem ou não tem pé. Depois de 7, 10 dias, o eletrofisiologista bota o marca-passo, que o doente está aí preso na REC, todo mundo precisa do leito, fica mais fácil botar o marca-passo e sair ir embora, e depois tem uma incidência de marca-passo que não precisava por conta da amiodarona. Concordo totalmente. Temos uma pergunta aqui, Magali, Sim, do Marcos Santos, né? Isso. Quer fazer, Fernando? Pronto, eu acho que para o Maldonado, talvez que ele tenha uma grande experiência, se ele identificou alguma incidência de lesão esofágica na sua experiência relacionada à ablação, talvez mais relacionada ao catéter do que... Para o CRIO. Na realidade, tem 3 tipos de complicações, né? Que é a propagação secundária da fonte de energia, do calor da fonte de energia, que é lesão da artéria circunflexa, que é a mais comum. Do lado direito você pode ter da coronária direita, mas é raro, o mais comum é do lado esquerdo da artéria circunflexa. A lesão esofágica e a ruptura, né? Por propagação de calor secundário, a ruptura. Então, eu vi o Maldonado falando, não é comum, mas você pode ter. E essa é uma das grandes complicações de você usar o bisturi elétrico como fonte de energia, que a propagação do calor do bisturi elétrico... o bisturi elétrico é radiofrequência também, é a mesma coisa, só que a propagação é feita de uma maneira diferente e você tem propagação secundária do calor e você pode ter ruptura tecidual no pós-operatório. Então, eu queria saber se vocês já tiveram, em algum momento, uma dessas 3 complicações também, complementando a pergunta. Então, com o CRIO, do jeito que apresentei, não tem complicações até agora. Graças a Deus. Não significa que depois até que pode apresentar, mas do jeito que apresentei, botando a marca de ácido de metileno, fazendo o jeito bem da aplicação endocárdica, epicárdica, não deveria ter. Agora, com a radiofrequência, do jeito que o Chico falou, eu falei, botando as 6 ablações do lado esquerdo, e depois fazendo a dupla sutura, o duplo fechamento da auriculeta, eu já apresentei 2 vezes que o tecido ficou muito fraco, muito débil, rompeu. E essa ruptura aí que é ruim, Magali, porque você não consegue botar um ponto por fora. O único jeito é voltar em seque e botar um pericárdio por dentro, fechando o buraco. E fica um buraco assim, ó. Uma coisa ruim. Essa que é a razão que consegui que o hospital aprovara o Atriclip. Depois de que comecei a utilizar o Atriclip, acabou o problema dos buracos e das lesões pela radiofrequência associada ao fechamento do átrio esquerdo por via endocárdica. Há uma linha de sutura, né? O trauma ali da passagem da agulha com a linha de sutura. Chico, você já teve alguma experiência com uma dessas 3 complicações? Não, com parte de esôfago, graças a Deus também não, ou pelo menos nunca reconheci isso. A gente nunca sabe as coisas que acontecem. A auriculeta, realmente eu acho um problema, porque a auriculeta, veja, a gente faz de tudo, né? Faz plastia mitral, plastia órtica, você vai corta uma auriculeta, vai costurar, e aquele troço sangra, e quando sangra, sangra mal, como o Javier falou. Aí você coloca um ponto com téflon, não sei o quê. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum óbito por causa disso, mas eu já me assustei por causa disso. E me assustei muito. Como me assustei de fechar a auriculeta
por dentro, foi um fechamento da auriculeta bem tranquilo e foi feita uma plastia mitral. Aí no eco pós-operatório, intraoperatório de controle da plastia, está uma insuficiência mitral dele já, sei lá, leve para moderado ou moderado, a gente voltou. Quando eu voltei, a parede atrial internamente, perto da auriculeta, estava esgarçada. Você olha aquilo e diz, mas como é que pode? Aquilo estava realmente esgarçado. Aquilo, para mim, mostrou como realmente aquilo pode recanalizar. Aquilo fica sob tensão depois, porque você tem uma sutura fechando a auriculeta, pegando bastante tecido. Muito próximo disso, você tem um anel da plastia mitral. Aquilo ali cria uma tensão localizada muito grande. Então, eu acho que essas coisas podem ser problemáticas. O AtriClip, nesse ponto, eu acho que vem adicionar bastante na segurança e na possibilidade de fazer isso. E aí eu queria fazer um comentário e a gente fazer uma última pesquisa aqui, que é a respeito do apêndice atrial. Eu queria fazer um comentário, é que esse ano, no ACC, no American College, foi divulgado um trabalho, agora em 2021, super interessante, que é o Left Atrial Appendage Occlusion Study 3, que é o LAOS 3, que o Richard Whitlock ele coordenou esse trial, em que, durante vários tipos de cirurgia cardíaca, e tinha centros brasileiros envolvidos também, com 4.811 pacientes em 27 países ao redor do mundo, foram randomizados 1 para 1, entre quem faria exclusão e quem não faria, entre exclusão ou oclusão do apêndice atrial esquerdo. E, na realidade, o que esses pacientes foram seguidos, em média, por 3,8 anos. E eles mostraram uma redução de 33% de AVC isquêmico nesses pacientes. E não mostraram aumento do risco, não mostraram aumento da mortalidade ou da morbimortalidade dentro dos 30 primeiros dias de pós-operatório. E eles estão avaliando, continuando a seguir esses pacientes e demonstrando que depois desses 30 dias, essa diferença ainda é mais evidente. Eu gostaria de colocar essa... Pode colocar, Sandra, a pesquisa agora? Isso. Quem realiza o fechamento do apêndice atrial esquerdo? Com sutura, com grampeador, tinha algumas pessoas que usavam aqueles grampeadores brônquicos, com AtriClip, que é esse clipe que foi mostrado tanto pelo Francisco como o Javier, ou não fecha? 15 segundos para a resposta. Espera aí, isso aí em doente com FA ou doente sem FA? Aqui a gente está discutindo doente com FA. Nesse trabalho, 29% somente tinham FA, mas aqui a gente está discutindo com FA, então eu quero saber com FA, dentro desse ponto aí que vocês colocaram, que existem riscos. Então, quem usa esse tipo de técnica, né, usa AtriClip, usa sutura, usa grampeador, e quem não fecha? Só que você devia ter colocado lá sutura A1 e A2, por dentro ou por fora, porque muda tudo. Não, vamos deixar... Tá bom. Enquanto o pessoal lá responde, Magali, deixa só te falar, nós estamos começando a botar AtriClip em doentes que não têm fibrilação atrial, mas têm risco ou de desenvolver a fibrilação atrial ou risco de ECV, de AVC, como você fala. Esse foi o trabalho, né? Aí que nós estamos botando. Isso. O que o trabalho colocou? Paciente idoso, paciente com chá de Vasque de risco para o átrio grande. O átrio grande. Então, eu, por exemplo, mesmo o paciente que não tem fibrilação atrial, todo paciente que eu abro o átrio esquerdo, eu fecho o apêndice auricular. Todo. Só tem uma condição onde... Mas você fecha por dentro, com sutura por dentro? Fecho por dentro, com sutura por Ou dentro. você tem feito o segmento desses doentes por volta de 6 meses, 8 meses, e um novo eco para dar uma olhada como eles estão?
Então, você sabe o que acontece? Esse trabalho está em andamento lá. Tem tá bom. eu estou orientando uma tese, uma monografia a respeito, uma dissertação, aliás, a respeito desse tema. A gente vai ver isso. Mas o que a gente tem observado, inclusive, são alguns relatos de eco no pós-operatório dizendo que está com trombo. Na verdade, não é trombo, foi ocluído o apêndice atrial. Fechado? Tá fechado. Está fechado, não é trombo. Pode tirar, vamos ver o resultado, Sandra. E aí eu gostaria que vocês comentassem esse resultado. Sutura. Vocês não têm a 86% triclipe. sutura. Não, já tem, Não tem já a tem. triclipe. Não, já tem a triclipe, já tem a mas triclipe no a gente Brasil. não Aqui tem pouca tudo. gente conhece. Não, triclipe só para gente rica, para nós. Tem os colombianos, não, café. Já Ô, tem a triclipe no Brasil. Olha, se vocês dão uma checada naqueles átrios depois de 6 meses, vão encontrar 20% deles abertos. E não aberto tudo, aberto um pouquinho, assim. E isso que fica ainda mais perigoso. Uhum. Eu concordo com isso. E todos nós que operamos... Pode tirar, Sandra, pode tirar a pesquisa. A gente se acha que nós não erramos, que nós não temos problema, que na nossa mão não vai acontecer. Acontece. Acontece. Acontece e, veja, isso daí eu tenho assistido vários eventos sobre fibrilação atrial. Você pega Damiano, você pega Tirone, você pega... Todo mundo tem recanalização. É difícil, eu acho que... Magali, na hora da defesa da tese, me convide para essa tese. Tá bom. Não, eu acho que é uma boa briga, né? Eu acho que a gente tem a vontade de excluir, de diminuir o risco para o paciente. A gente já está lá, é fácil, né? Teoricamente, você vai lá e fecha, mas eu não recomendaria isso, a não ser em situações especiais para doentes que estejam em ritmo sinusal. Fernando, o que acha? Da ligadura? Não, de fechar a auriculeta em doente que não tem fibrilação atrial. Eu não tenho... Eu não faço isso, não. Por essa razão mesmo, isso não é um trabalho novo, é um trabalho já que tem alguns anos e a gente sabe que recanaliza isso aí. E o AtriClip veio justamente para minimizar essa recidiva, né? Então, infelizmente, aqui no nosso meio, nós ainda temos uma grande limitação da sua utilização. Mas eu acho que o assunto é muito palpitante, tem muita coisa ainda a ser discutida, ser consensualizada, né? Sobre tudo isso que vocês abordaram aí, os métodos de energia, a quantidade de aplicações. Na verdade, eu acho que tem muito que a gente precisa discutir e aproveitar um webinar como esse, trazer a sociedade para voltar a rediscutir esses assuntos, noutras ocasiões, com vocês que têm uma grande experiência, uma grande casuística, porque precisa realmente de haver mais consenso nos métodos de aplicação, nas fontes de energia, na ligadura ou não do apêndice, e é inquestionável a vantagem para os pacientes, não só na qualidade de vida, com redução da mortalidade, diminuição do número de AVCs que esses pacientes podem, certamente se beneficiam, né, com isso tudo que vocês mostraram aqui. Então, eu acho que é um assunto que está em alta, deve voltar nos próximos, brevemente, a discutir esse assunto novamente aí. E acho Tem uma última pergunta, Fernando, aqui, e eu coloquei no chat para quem tiver interesse, entra lá, tem esse artigo sobre esse trabalho, já foi publicado agora no JACC, esse trabalho que foi apresentado na ICC agora em 2021, sobre a exclusão ou a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Ótimo. Tem uma pergunta importante, Magali, que tem agora se já existe a crioablação no Brasil. Então, já existe. Já existe. Então, está começando a ser difundido, divulgado mais essa metodologia aí. Então, convido a todos aí para procurarem saber como adquirir, como oferecer mais essa nova arma no tratamento da fibrilação atrial aos pacientes, né, Magali?
E Isso, tem já mais duas existe. outras. Tem uma pergunta aqui a respeito da indicação para estimulação atrial de rotina em todos os pacientes. Então, você faz o tratamento da fibrilação atrial e para que o doente não saia do procedimento com aquele ritmo juncional ou sem contratilidade atrial, estimular o átrio para que ele já saia com alguma contratilidade atrial, evitando, assim, alguma complicação tromboembólica no pós-operatório imediato. Pergunta do Marcos Santos. Vocês querem falar? Acho que a gente faz mais 2 perguntas, 2 comentários e vamos finalizar. Tá tão bom. Então, Magali, eu boto um eletrodo atrial e um ventricular, sempre, nessa cirurgia. Quase todos os doentes têm saído em ritmo sinusal. Se eles ficam com o batimento por baixo de 80, eu boto o marcapasso por cima de 90 em simulação atrial. E eu deixo 2, 3 dias. Esse é o que eu faço. Eu acho que isso se aplica para qualquer cirurgia cardíaca. Se você tem um doente que está com ritmo baixo e você tem condição de estimular via átrio, ok, é o que deve ser feito, porque você aumenta a frequência e deixa lá em 90, 100, desde que você tenha a contração atrial. Agora, eu vou te dizer, isso desde que você tenha a contração atrial, porque se você coloca... Eu prefiro um doente com 65, 70 de frequência normal do que 100 estimulado pelo ventrículo. Quando você faz estimulação só ventricular, parece que o débito cai, a pressão nem sempre responde bem. Entende? Então, eu acho que nós estamos de consenso. Mas eu não quero acabar já. Deixa eu perguntar para o Javier só uma coisa. Eu concordo com todas as lesões que você falou e eu estou entendendo que você faz a maior parte das lesões com radiofrequência, pelo que eu vi dos seus desenhos, e faz a parte de crio, fundamentalmente ali no istmo da mitral e quando você vai para a tricúspide. É isso? Então, todas as linhas que chegam e que devem passar mesmo o anel da válvula, então, tricúspide e mitral, eu faço com crio. E também aquela do seio coronariano. Então, são as 3. Tá. A única lesão que eu faço a mais que você, eu queria a tua opinião sobre isso, porque você pega e você faz uma crio no seio coronário externamente, e aí você pega a tua radiofrequência e vai até o anel da mitral. Não. Mas eu faço a crio por dentro também. Não, é que eu estou te falando. Você pega desse jeito aqui, pega crio no seio coronariano que está aqui, pega aqui, ó. Isso. Tá? Aí faz o mais bom por aqui. Ok. E aí Naquele AISBO, você passa por dentro. também o crio por dentro, Perfeito. passando o anel. Perfeito. Então, estamos Fica juntos. por fora, por dentro, no mesmo lugar as duas. Isso aqui é muito importante. Se você faz o seio coronariano aqui e faz o anel acá, a condução vai fazer assim. Sim. Vai passar. Concordo. Na verdade, até hoje eu não tenho a tricura aqui. Eu comprei um aparelho da Cooper Surgical, que tem probes que não são super adequados, etc. Então, mas pelo menos eu tenho a moedinha e a gente consegue fazer a crio, pelo menos no anel da tricúspide e no anel da mitral. Espero que agora, com a tricúspide no Brasil, a gente consiga realmente ir melhorando mais. E eu acho que a crio é fantástica e ela vai ser muito melhor para quem faz cirurgia de mitral minimamente invasiva, porque aí você facilita demais o teu acesso lá posterior no átrio. Aí queria falar, alguém tinha perguntado aí no chat, a mínima invasiva. Eu faço muito mínima invasiva, muito mitral. E a mínima invasiva que eu faço concomitante com a fibrilação atrial, todas as linhas que eu falei, eu faço só com crio. Tá? Aí,
aí que eu não consigo botar bem a pinça da radiofrequência por aquela incisão de 5 centímetros. O Damiano tem falado que é muito fácil, eu não sei como é que ele faz. Então, eu faço tudo com o Crio, fica muito bom. E faço esquerdo e direito. Concordo. Aliás, eu até aproveito pegar depois o pessoal da indústria, da gente fazer uma coisa só absolutamente técnica, porque tudo isso parece muito fácil de você dizer, eu ponho uma linha aqui, eu ponho uma linha ali, mas a gente que está fazendo, a gente começa a entender de que tem tanto detalhezinho com relação a dobraduras, lesão transmural daqui, dali, etc. Que se você realmente não consegue prestar atenção em todos aqueles detalhes, de vez em quando você coloca uma caneta de radiofrequência, uma parte da caneta fica para fora da onda, e aí a condução já não é tão boa. Tem pequenos detalhes que eu acho que podem ser super importantes para o teu resultado final. A gente está aprendendo isso ainda aqui no Brasil. Eu acho que, com exceção de poucos centros, todo mundo ainda é meio novato nessa história. Chico, eu acho que Chico está querendo esgotar o assunto hoje, mas não é o momento. Acho que o próprio pessoal da indústria precisa de mais tempo para ir amadurecendo tudo isso que nós temos discutido aqui, né, Magali? Eu acho que eu agradeceria a todos vocês e pediria a Magali aí para encerrar essa sessão. Falar aqui que a Débora também fez um comentário agradecendo a Débora Klein de Porto Alegre, agradecendo as excelentes palestras. Sem dúvida nenhuma, foi um evento de qualidade elevadíssima. Foi um grande prazer estar aqui entre amigos, com o Fernando Moraes, do Recife, o Francisco Costa, de Curitiba, o Javier Maldonado, meu amigo de longa data também, lá da Colômbia. É muito bom discutir esse assunto, é um tema novo, ouvir a opinião de vocês também com essas enquetes que a gente fez. Eu acho que quem assistiu esse evento hoje pode pensar um pouquinho mais, revisar um pouco as suas ideias e as suas técnicas. Eu acho que isso é algo que a gente pode dar continuidade. Então, ter programas educativos para a introdução, primeiro, das novas tecnologias, depois para desenvolvimento das técnicas e, óbvio, para a aplicação cada vez maior para a melhoria dos nossos pacientes, obtendo os melhores resultados. Agradeço a todos. Javier, Chico e Fernando, por favor, uma última palavra para a gente encerrar. Bom, só agradecer vocês, todos, o convite, eu desfrutei muito. Magali, se eu posso oferecer, a Natália tem meu e-mail, você tem o e-mail, o Chicão tem o e-mail, se precisa meu número do celular, vocês podem ligar para mim, escrever para mim, o que quiser, eu posso ajudar. Eu fico muito, muito contente de poder passar as dicas, passar a experiência, porque eu acho que é uma cirurgia que ajuda muito os doentes. Eu acredito nessa cirurgia. Então, se eu posso ajudar de qualquer maneira, é só deixar-me saber que eu fico com muita vontade de ajudar. Também acho prazer, foi ótimo participar aqui, pena que os nossos moderadores são mais time limited, mas é bacana, o assunto é bem bacana, eu acho que a gente tem que progredir nisso, a gente tem que fazer um grupo de união aqui no Brasil, porque nós estamos muito atrás disso. Você vê, se os Estados Unidos está há 15 anos, a Colômbia já está, o Maldonado já está desde 2016, 2015, fazendo isso de uma forma rotineira, a gente está fazendo o maior esforço para começar e tocar o barco. A nossa experiência até hoje são 40 e poucos casos, é pouquinho, perto do que a gente poderia ter feito. Então, acho que fica como nossa obrigação aqui, realmente, nos estimularmos entre nós para podermos avançar nessa área também. E obrigado aí pela... Antes do Fernando falar,
Desculpa, Chico. Não, É que antes do Fernando falar, eu só queria dizer que eu tinha colocado a referência errada lá no chat, agora está a referência certa do Laos, tá? Da publicação. Desculpa. Não, tá ótimo. Eu acho que foi excelente, dando um gostinho de quero mais e não. Mas em breve eu acho que a gente volta a discutir esse assunto que Sim. está muito em alta aí, tem muito ainda a ser feito, né? Então Sim, eu com agradeço certeza. a todos, a participação de todos, os palestrantes, minha co-moderadora foi excelente aí, pela sua grande experiência nesse tema, nesse assunto. E eu desejo uma boa noite a todos aí. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Antes de encerrar, Fernandinho, eu sei que a gente já está com o horário adiantado, mas agradecer à sociedade, a Healing Med, né, que é quem está trazendo a crioablação aqui para o Brasil, e sugerir que a gente, eu, você, o Francisco, quem mais tiver interesse, que a gente comece a pensar em um redesign. Isso é uma sugestão aqui da Jenny Rivas, que é uma ex-residente lá do Dante, da gente começar a pensar em fazer esses rendizões, esses treinamentos, assim como a gente faz para a válvula transcatéter, da gente fazer isso para a fibrilação atrial, para treinar a técnica, para treinar o uso dessas novas tecnologias. Isso seria excelente e a gente poderia expandir realmente a aplicação dessas técnicas. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, Magali, Fernando, Chicão. Tchau, tchau. Natália, Sandra. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.